Eu sou Aderbal Duarte. Nosso assunto aqui é batida da bossa. Batida quer dizer levada, swing, balanço, condução rítmica, tudo isso se refere ao elemento rítmico, né? Mas será que o ritmo é tão importante assim? Bom, se eu fizer isso, ó. Toquei 5 segundos aqui, já parei. E perguntar o que é que eu toquei. E todo mundo responde, bossa nova. Ué, como bossa nova? Eu não toquei nada. Botei só um acorde aqui e fiz um balanço na mão direita. Ah, mas você fez o balanço da bossa. E é verdade, né? Tem um texto lindo de um crítico, o Philippe Bernstein, que diz mais ou menos assim: a sonoridade do nylon das cordas reverberando no pinho, especialmente no balanço do samba, é a própria voz do Brasil. Bonito, né? E ele completa: através da bossa nova, o Brasil projetou um celeiro de músicos tão geniais que influenciaram até o jazz, o mais vanguardista dos gêneros musicais. E quais foram esses músicos geniais? Intérpretes, compositores, arranjadores, instrumentistas, variado. E tudo isso, qual o principal elemento aí, mais distintivo de todos? O ritmo. Isso é interessante, né? Porque na cultura ocidental, que nós consideramos ocidental, o ritmo sempre foi tratado como o primo pobre da música, né? Melodia, harmonia e ritmo. O ritmo é o primo pobre. Nas escolas de música, nas bandas de música, até na música popular, o ritmo é chamado de cozinha. A gente passa a melodia amanhã, passa a harmonia e deixa a cozinha para depois. Quer dizer, a parte rítmica sempre é chamada de cozinha. Tinha até uma música popular da década de 60, devia ter uns 10 anos de idade por aí, mas eu me lembro dessa letra, dessa música, bem interessante, que dizia o seguinte: quem não sabe tocar violão, nem pistão toca surdo, está provado, porque nesse mundo tem bobo para tudo. Interessante isso, né? É mais ou menos assim, alguma coisa que quer ver. Quem não sabe tocar violão, nem pistão toca surdo, está provado, porque nesse mundo tem bobo para tudo. Alguma coisa assim. Mas ainda bem que João Gilberto nunca acreditou nisso, e nem Mário de Andrade também. O primeiro grupo de música que o João Gilberto participou, um grupo de vocal, sabe como era o nome? Enamorados do Ritmo. E Mário de Andrade, na década de 20, ele deu uma declaração seguinte: ó, a parte mais sensual da música é o ritmo, e o Brasil, no futuro, poderá encantar o mundo com sua música. O nosso próximo assunto vai ser sobre o impacto da batida da bossa no Brasil, em nossa música. Bom, a gente pensa assim, mas a batida da bossa vem do samba, né? Samba é uma coisa popular, cada um toca do seu jeito. E o que é que tem de especial assim na batida da bossa? Bom, eu posso te garantir o seguinte: cada um toca do seu jeito. Agora, estudar João Gilberto melhora o jeito de todo mundo. Aí você pensa, e qual foi o impacto da batida da bossa, então? Como é que a gente percebe esse impacto na música brasileira? Olha, o impacto foi logo na primeira gravação do disco de João Gilberto. Vou te dar um exemplo. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim, que eu te mando outra explicando tintim por tintim. São 2 frases, né? Tem 12 acordes. Você fala, como é? 12 acordes. Se você escrever esse pedacinho de melodia, ou se anotar as frases, a letra, mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tem 12 acordes nisso. Ninguém vai imaginar como é que são tocados esses 12 acordes aí dentro, né? Como é que eles se movimentam. E outra coisa, se movimentam sem descaracterizar o samba, dentro da linguagem do samba. Então, isso causou um impacto muito grande, né? E o baixista, você cifra isso e manda para um baixista, ele olha, ele dá até risada, fala, vem cá, eu vou tocar isso como? O baixista não, o pianista, todo mundo. A pergunta é uma só: como vou tocar isso? E a resposta
também é uma só, através da batida da bossa. Assim, ó. Mande a carta em que eu dizia, o amor não tem fim. Eu lhe mando outra, explicando tintim por tintim. Já deu os 12. Outro exemplo. Eu vim da Bahia cantar. Eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem. Tem 11 acordes. 11 nessas duas frasezinhas. E aí a pergunta é a mesma. Como é que eu vou tocar isso? E a resposta, a mesma de sempre, com a batida da bossa. Né? Eu vim da Bahia cantar. Eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem. Já deu os 11. Isso é comum na obra de João. Tem uma que ele, em duas frases ele bota 15 acordes. É impressionante, mas dá certo. Você fala, mas não é possível, não vai caber. E cabe, né? No carnaval que vem também compor meu bloco de novo. Vai cantar e na avenida entre mil apertos vocês vão ver gente cantando concerto. Já deu os 15. Então você imagina, né, o impacto que teve isso dentro do estúdio. E Jobim explicou isso muito bem, que foi o arranjador do disco, foi Tom Jobim. Tom Jobim disse o seguinte, olha, os acordes que Joãozinho usa, a gente já conhece. Agora a questão é a colocação, é o movimento do acorde, né? Esse é que é o problema. E ele disse mais ainda, os arranjos foram trabalhosos, porque eu me preocupei muito para não interferir, olha o que é que ele disse, interferir na agilidade natural de João Gilberto. O que é agilidade natural? Bicho, é você enfiar 12, 15 acordes dentro aqui, a mão não parar. Agora, o que é que o arranjador tem que fazer? Tem que mapear todos esses acordes. O movimento deles, ele tem que entender esse movimento, que é para poder fazer uma partitura, para o baixista tocar, para o pianista também, se orientar, servir de orientação para escrever os arranjos para acorde, etc. Senão nada acontece. O que é que significa isso? Um trabalho dobrado, uma coisa que ninguém esperava. E o que é que significa o arranjador? Ele tem que fazer esse trabalho de base antes, transcrevendo todo o movimento dos acordes, para passar para os outros instrumentistas, para depois você fazer um ensaio e começar a gravação. Imagina. O que é que aconteceu com isso? Bom, aconteceu que o orçamento da gravação foi para as alturas, né? Ficou tudo muito caro, tudo muito dispendioso, muitas horas de estúdio a mais. Esse disco de João, esse primeiro disco de João Gilberto, na realidade, ele só saiu esse disco mesmo por causa do empenho de Tom Jobim. Tom Jobim era, além de compositor, de arranjador, tinha coisa dentro, e Tom Jobim se empenhou mesmo, mas é um trabalho monumental, de caro, acima de qualquer orçamento. Nenhum produtor de disco vai gostar disso. Por isso que você pode ver que os discos de João Gilberto, a maior parte com orquestra, com arranjo, assim, mais lá, feito aonde? Nos Estados Unidos. Amoroso, feito aonde? Nos Estados Unidos. Arranjo de Klaus Ogerman. Tu imagina como é o orçamento de um disco daquele. O outro disco mais novo que o João gravou também lá, arranjos de Claire Fischer. Quer dizer, você tem uma coisa muito cara, muito dispendiosa, e que isso é da arte mesmo. Agora, a gente devia fazer como os europeus. Os europeus, o que é que eles fazem? Eles subsidiam a música clássica deles. Então, aqui no Brasil, ninguém faz isso. Imagina, nem passa pela cabeça. E mesmo assim, João Gilberto conseguiu fazer essas gravações monumentais, essas orquestras de primeira linha e tudo. Mas, para nossa sorte, em compensação, a obra de João Gilberto, essencialmente, é um projeto estético para voz e violão. Isso é que salvou a pátria. Porque foi possível se fazer mais de 200 fonogramas de João Gilberto. A maior parte deles, voz e violão. Isso, né, nos deu acesso a toda a obra dele, etc. Mas mesmo assim, na hora de você fazer gravações com voz e violão, também deu trabalho. Por que deu trabalho? Bom, o violão, ele fazia parte de um conjunto regional, que a gente sabe como é, né? Junto com um cavaquinho, um bandolim e outras coisas, gravaram tudo ao mesmo tempo. Agora não era só violão e voz.
E acontece que, porque é João Gilberto, qual é o problema do violão de João Gilberto? Tem que ser mais bem gravado? Não, olha bem, você está lembrado daquele texto lindo que eu falei no início? A sonoridade do nylon das cordas reverberando no pinho, especialmente no balanço do samba. Olha, só existe sonoridade de nylon das cordas reverberando no pinho se você tiver um instrumento acústico, que é o violão puro. Então ele não pode ser um violão elétrico, ele pode ser amplificado, quer dizer, microfonado, mas não eletrificado. Elétrico não funciona. Você perde todos esses timbres, né? Então, isso deu muito trabalho, porque o João queria o violão microfonado, pegando pelo microfone mesmo, né, captado pelo microfone. Nenhum estúdio estava preparado para esse tipo de coisa, né? Então você tem que conciliar muita coisa, né? A impedância do microfone, posicionamento do estúdio, acústica natural que já tem no estúdio e tal. Olha, é muito trabalho para você chegar a tão ponto. Por que é muito trabalho? E tem muita exigência. O acorde de João Gilberto, nós sabemos que o acorde de João Gilberto tem função harmônica, altura, timbre, duração e movimento. Ele tem 5 propriedades. Isso chamou a atenção do mundo todo. O acorde de João Gilberto tem tudo isso. Então ele precisa ser bem ouvido. Ele não pode ser qualquer uma dessas propriedades. Se na hora de microfonar, anular qualquer uma dessas propriedades, não fica bonito. E era por isso que João reclamava. Era exigente, né? João falava, não está bom. Agora, é difícil para o leigo admitir, não, olha, esse grave está bom, mas na hora que chegou no médio, distorceu, entendeu? É uma coisa muito, muito delicada. Isso deu muito trabalho no estúdio. Muito trabalho, não tem dúvida, né? E aí vem aquela coisa folclórica, que o folclore também desse lado tem uma coisa bem interessante. Dizem que na gravação, né, com esse trabalho de bota o microfone para lá, traz para cá, tá bom, não tá, isso aqui ajeita, não ficou bom. Aí alguém virou para João Gilberto e falou, mas os americanos já inventaram o violão elétrico, né, João? Aí João respondeu, e a cadeira elétrica também. Né? Então, a coisa deu trabalho mesmo, você está entendendo? Então, precisa sim uma gravação, voz e violão, a orquestra toda está ali. O violão de João Gilberto é um violão a 4 vozes, ele tem que ser muito bem amplificado. Então, se você não percebe todos os harmônicos, tudo que ele está fazendo ali, vai por água abaixo, você está entendendo? A coisa, né, perde muito, perde a essência mesmo da obra. Não pode ser isso não pode ser negligenciado. Então você vê que a batida da bossa, ela é uma das propriedades do acorde a partir de João Gilberto. Isso muda o quê? Bom, a gente fechar aqui nosso assunto. Nós temos 3 tipos de evolução na linguagem musical. Monofonia, que é um som só. Polifonia, 2 sons acontecendo ao mesmo tempo. O contraponto, né? A música contrapontística, né? O barroco, por exemplo, né? É polifônica. Depois, o que acontece? O horizontalismo do contraponto foi cedendo lugar ao verticalismo dos acordes e aí apareceu a homofonia, que é melodia com acompanhamento de acordes. E o acordes até então tinha 4 propriedades: função harmônica, altura, timbre e duração. Tudo bem, o acorde no mundo inteiro é assim. Mas João Gilberto provou que o poder expressivo do acorde depende do movimento também, que é a famosa batida da bossa. A batida da bossa tem origem em padrões rítmicos advindos do samba, ordenados segundo características comuns, através das quais João Gilberto entrelaça melodia, harmonia e ritmo. Vou te mostrar um exemplo de uma bossa nova com 3 padrões rítmicos do samba da Bahia, combinados esteticamente. Você sabe por que você aprende bossa nova fácil? Porque a bossa nova vem do samba, e o samba todo mundo tem no ouvido. O fator isolado mais importante que contribui para o aprendizado é aquilo que eu aprendi e já conhece. Venha para o universo bossa nova.